pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos assentando. Enquanto nos sentamos, dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Coloque a mão sobre o seu peito e tome posse desta palavra que Deus nos deu como direção para esse nosso congresso. É um congresso internacional. Significa que reúne todos os povos, reúne todas as nações. É uma graça que Deus quer dar ao mundo inteiro. E o Senhor nos deu como direção para esse congresso: jamais será desamparado aquele que recorre a vós, ó Maria. Repita: jamais será desamparado aquele que recorre a vós, ó Maria. Diga para o seu irmão que está sentado aí perto de você: você jamais será desamparado se você recorrer a Nossa Senhora. Diga ao seu amigo aí pertinho de você, de um lado, do outro, diga a ele: há poder na oração. Deus conferiu poder à oração. Meus irmãos, por que que a oração é poderosa? Não é um amuleto, a nossa oração não é um amuleto. A nossa oração não é fruto de superstição. A oração que nós fazemos tem força porque Deus concedeu poder a ela. Então, quero que você deixe marcado aí, já pronto nas suas mãos, a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, versículos do 26 em diante, que nos mostra também, nos revela também, que o Senhor conferiu a Nossa Senhora graça para orar por nós e para apresentar as nossas orações diante de Deus. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Nossa Senhora que recebe o título de onipotência suplicante. Você sabe o que significa onipotência suplicante? Sabe? Pergunta aí para o teu amigo que você acabou de interagir com ele. Diga: o que significa onipotência suplicante? Onipotência suplicante é aquela que tudo pode enquanto pede. Repita: é aquela que tudo pode enquanto pede. Nossa Senhora pode todas as coisas a partir de Deus. E nos oferece o seu comportamento como modelo para que nós entendamos que nós tudo podemos no Senhor por meio da oração. Quem recorre a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, por meio da Virgem Maria, jamais será desamparado. E a oração consagra todas as coisas. Hoje nós vamos ter um momento belíssimo. Você recebeu aí dentro desta pastinha uma folha que eu até quero que você a veja. E se você puder, que você a pegue em mãos. É um ato de consagração a Nossa Senhora. Você viu? Esse ato de consagração, ele deve acompanhar você hoje, no seu dia de oração. Em todos os intervalos. Nos momentos em que você tiver para estar na intimidade de Deus e também com Nossa Senhora. Tenha esse ato em suas mãos. Porque essa será a sua oração também oficial hoje, na hora da Santa Missa, que você vai apresentar a Nossa Senhora como seus pedidos. Por isso que tem um espaço aqui nesse ato de consagração, no finalzinho, se você percebeu, para você assinar e colocar a data, você viu? E tem também aqui umas linhas para que você possa colocar o nome daquelas pessoas que você gostaria de consagrar a Deus pelas mãos de Nossa Senhora.
São muitos os testemunhos da força protetora de Deus na vida de uma pessoa que se consagrou aos cuidados da Virgem Maria. Sobretudo, padres, santos e santos padres testemunham a força protetora de Nossa Senhora no seu ministério. E há um sacerdote exorcista, atuante no Vaticano, que ele costumava dizer assim, inclusive nos seus livros: se a mãe soubesse o poder da proteção, da consagração a Nossa Senhora, jamais deixaria de consagrar os seus filhos a ela. Então veja, é um sacerdote exorcista dizendo que o demônio tem muita dificuldade para colocar as mãos numa pessoa que foi consagrada à Virgem Maria. E você que é mãe, e você que é pai, recebeu de Deus autoridade para consagrar os seus. Porque você que é pai, você que é mãe, você é o sacerdote, você é a sacerdotisa em sua casa. Tanto que a igreja chama, a igreja católica, apostólica romana, chama a sua casa, qual é o nome que é dado à sua casa? De igreja doméstica. Você já viu igreja sem padre? Sem sacerdote? Na sua casa tem padre e madre. Tem sacerdote e tem sacerdotisa. Na sua casa, o que você consagra a Deus, consagrado está. Você sabia? Diga: na minha casa, o que eu consagro a Deus, consagrado está. Meus queridos, nós podemos consagrar a Deus tudo aquilo sobre o qual nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Deu ou não deu? Sim ou não? Sim. Tanto que a palavra de Deus diz que a bênção de um pai edifica a casa, mas que a maldição de uma mãe destrói até os alicerces. Isso é palavra de Deus. Então veja, há uma autoridade espiritual dada por Deus ao pai e à mãe. Mas você que é casado, que recebeu o sacramento do matrimônio, você recebeu também a autoridade sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Tanto isso é verdade que no Novo Testamento São Pedro vai dizer que a santidade da esposa santifica o marido, que quando a mulher é casada com um homem que não pratica a sua fé, ele é santificado pela santidade da sua esposa. Porque receberam o sacramento do matrimônio. E diz que o marido que tem uma esposa que não pratica a fé, que tem dificuldade em crer em Deus, que esse marido, pela sua fidelidade a Deus, santifica a sua esposa. No dia em que você casou, e você recebeu de Deus o vínculo do matrimônio e até uma aliança no seu dedo, esse vínculo não é uma algema que te amarra a uma pessoa da qual você não pode se separar. Porque se assim fosse, nós não tínhamos tantos divórcios, concorda? Sim? Não? O sacramento do matrimônio, ele não nos foi dado para amarrar uma pessoa a outra, mas para conferir graça. Quando você recebe o sacramento do matrimônio, você recebe graça da parte de Deus para viver a vida de casado, que não é fácil. Quem aqui é casado ou já foi casado alguma vez na vida, dá um tchauzinho aí para a gente ver. É fácil a vida a dois? Nunca. Dificílima. Agora você imagine essa vida vivida sem a graça de Deus. O sacramento do matrimônio nos foi dado para conferir-nos graça. Então eu gostaria de lhe dizer que você tem autoridade diante de Deus para consagrar o seu matrimônio, que já é consagrado, para consagrar o seu marido,
para consagrar a sua esposa, para consagrar os seus filhos, para consagrar os seus negócios, para consagrar os seus afilhados. Quem aqui é padrinho ou madrinha? Levanta a mão. Quando você se tornou padrinho ou madrinha desta pessoa, você recebeu autoridade espiritual sobre ela. E você pode colocar o nome dela nessa listinha aí. Ao final do dia de hoje, esta consagração será feita com um sacerdote, validando a sua consagração, a sua entrega da sua família, das pessoas que você anotou, a Nossa Senhora. Você vai ofertar este papelzinho como um ato externo da sua decisão interna de dar as pessoas mais importantes da sua vida a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Quem quer fazer isso? Diga eu. E depois nós vamos seguir em silenciosa procissão para entregar aos pés da Virgem Maria, lá na capelinha. Vai ser bonito, não vai? Não vai ser apenas bonito, vai ser importante, significativo e poderosíssimo em Deus. Porque vai ser uma oração feita de um gesto concreto. E para que você entenda o que é a força da oração que consagra todas as coisas, eu gostaria de contar a você 2 testemunhos. Porque eu acredito que o testemunho fala mais do que muitas explicações. Quero te contar um testemunho que consagra a vida e um testemunho que consagra a hora da morte. A partir de uma palavra de Deus. Há um tempo atrás, o Senhor me inspirou, porque isso não foi fruto da minha iniciativa, dos meus pensamentos, das minhas fantasias. Inclusive eu digo a você que eu resisti por muitos anos, mas chegou uma altura que eu entendi que Deus realmente queria que a gente colocasse numa medalhinha uma palavra da Sagrada Escritura que diz assim: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Repita: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E no meio destas palavras está a cruz do Senhor. Do outro lado da medalha tem também uma cruz e uma oração de exorcismo, que diz assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E eu sentia que eu deveria trazer comigo sempre essas 2 orações. Primeiro, a oração de exorcismo, como uma oração de proteção, mas também aquela palavra de Deus que me assegurava, que me prometia, que uma vez que eu me entreguei a Ele, que eu me uni a Ele, Ele me livrará e me protegerá em todas as ocasiões. Mas quando essa medalhinha chegou, eu vi que não era uma coisa só para mim. Muitas pessoas começaram a rezar de uma forma rápida, porque é uma oração ligeira, concorda? Nós acabamos de fazer a oração e se somar as 2 não dá 30 segundos. E você com certeza já passou por momentos da sua vida em que você passou por um grande aperto, por um grande perigo, em que fogem todas as palavras da nossa cabeça. Fogem ou não fogem? A gente quer rezar e às vezes a palavra não vem. Graças a Deus, no susto, a gente ainda diz Jesus, não é? Nossa Senhora. Não deixa de ser uma oração, não. Mas quantas vezes eu e você quisemos rezar, mas nos faltavam as palavras. E as pessoas foram se acostumando a esta oração de maneira que elas começaram a brotar espontâneas. E aqui eu conto para você um fato que aconteceu em Brasília, em Taguatinga Sul, ali na igreja Nossa Senhora de Fátima, né? Não por acaso, por providência. Uma família foi na igreja para poder rezar, porque o seu filho tinha nascido com severíssimas complicações. Essa criança nasceu com muitas deficiências.
deficiência cardíaca, deficiência renal, deficiência respiratória. Essa criança teve problemas de falta de oxigênio no cérebro. Teve infecção no cérebro. E os médicos haviam dito para os pais que era impossível que aquela criança se salvasse. Disseram para eles que a melhor coisa era aguardar a ordem natural e esperar que aquela criança morresse. Mas era um filho esperado, com muito amor, com muito carinho, e há muito tempo por aqueles pais. E apesar de os médicos apontarem uma situação, uma direção desesperadora, esses pais mantinham no seu coração uma grande esperança. Algo lhes dizia que esse bebê não se perderia. E quando eles foram pedir oração lá na paróquia, Nossa Senhora de Fátima, alguém deu a eles um tercinho com esta oração dizendo: reze assim pelo seu filho. E esse pai e essa mãe, pessoas muito instruídas, muito cultas, travaram uma verdadeira batalha de oração. Essa criança teve falência de órgãos. O rim não funcionava mais. O coração estava comprometido. Os pulmõezinhos estavam comprometidos. Essa criança teve líquido no cérebro. Tiveram que fazer uma drenagem. Colocaram uma válvula. A válvula deu infecção. Ela teve infecção no cérebro. Ela ficou muito tempo sem ter o cérebro oxigenado. E os médicos diziam para os pais que seria uma bênção se essa criança morresse. Mas eles estavam ali noite e dia proclamando a palavra de Deus diante daquele bebê que estava mais morto do que vivo. E qual era a palavra? Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Mas a criança não melhorava. Então os médicos chamaram os pais e disseram: já fizemos tudo que podíamos fazer, vamos deixar essa criança descansar. Vamos desligar os aparelhos porque ela só está respirando e só está viva porque está sendo mantida em máquinas. Então vamos desligar os aparelhos. Os pais disseram que eles não era o que eles esperavam, não era o que eles queriam, mas que eles aceitariam as recomendações médicas. Mas eles confiavam mais em Deus do que naquilo que os médicos estavam dizendo. E continuaram a rezar enquanto os médicos faziam o processo de extubação. Porque agora iam tirar os aparelhos e a criança deveria morrer. No momento em que eles tiram os aparelhos, a criança reage e começa a respirar sozinha, sem a ajuda dos mesmos. Os pais se enchem de alegria e os médicos se encheram de preocupação. Chamaram os pais num canto e disseram assim: olha, eu vi o que aconteceu, às vezes isso acontece, eu estou apreensivo por vocês, porque isso deu a vocês uma falsa esperança. Essa criança é impossível que ela seja normal. Se essa criança sobreviver, ela vai ter muitas sequelas. E como é que os pais respondiam? Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Por fim, nós recebemos esse testemunho no Sorrindo para a Vida, minha gente. A criança não só sobreviveu, como ficou sem nenhuma sequela, para a glória de Deus e o espanto dos médicos. E quando nos escreveram o testemunho, esse testemunho que foi lido diante de milhões de pessoas, quando nos escreveram esse testemunho, eles disseram: tem 3 meses que o nosso bebezinho aqui está em casa conosco, sem nenhuma sequela de tudo aquilo que ele enfrentou. Porque a oração consagra a vida. Repita comigo: a oração consagra a vida. Desde o início da vida de uma pessoa, tudo se torna diferente para ela quando ela procura viver a sua vida, ou é conduzida por aqueles que são responsáveis por ela, conduzido por meio da oração. Mas eu disse a você que também teria um testemunho para dar em relação à oração que consagra a morte.
Alguém aqui acompanha a Canção Nova? Levanta a mão para a gente ver. O Sorrindo para a Vida? Dá um tchauzinho. Olha aí. Nós recebemos, um dia eu estava no Sorrindo para a Vida, e chegou lá uma camisa polo cortada ao meio, e junto uma medalhinha dessas, cordão de couro preto, estava cortado também. E junto tinha, desses 2 itens, havia uma cartinha. O que foi que aconteceu? Esse homem estava se preparando para ir trabalhar, quando de repente ele começou a passar muito mal. Então, pediu à esposa que o levasse no hospital, porque ele sentia que ia morrer. Falou, meu amor, eu acho que eu vou morrer. E ligou para o trabalho dele, dizendo, eu não vou trabalhar, porque eu estou passando muito mal, e minha esposa vai me levar no hospital. Mas conta que quando ele entrou no carro, ele já perdeu os sentidos. Provavelmente morreu ali naquela hora. E a esposa, como não tinha como conferir essas coisas, tocou com ele para o hospital, dirigindo. Então, desde o tempo que ele saiu de casa, já perdendo os sinais vitais, até o momento em que ele chegou no hospital, mais o tempo que uma equipe vem para poder tirar a pessoa de dentro do carro, levar para uma sala de socorro. Lá, quando ele chegou na sala, ele não tinha mais sinais vitais, nenhum, não tinha. Chegou como? Chegou morto. E os médicos começaram esse processo de reavivamento da pessoa. Cortaram a camisa, cortaram aquele cordão, tiraram essas coisas, puseram de lado, e foi desfibrilador, aquele choque que dá na pessoa, e respiração artificial, e bombeamento do coração, e injeção de adrenalina, tudo que eles podiam fazer por mais de 15 minutos, tentando trazer essa pessoa de volta à vida, e não conseguiu. Depois de 15 minutos de tentativa, elegeram um deles para dar a notícia para a esposa. Então chegaram para ela e disseram, olha, infelizmente, fizemos tudo o que nós podíamos pelo seu marido, mas o seu marido veio a óbito, o seu marido morreu. E eu fui escolhido para trazer essa notícia para você. Está aqui a camisa dele, o cordãozinho que ele estava usando. E a esposa, tendo em mãos aqueles itens, ela havia escrito ali a palavra de Deus que nos leva a orar. E ela leu ali, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E com lágrimas nos olhos ela dizia a Deus, quantas vezes o meu marido acreditou nesta palavra. Quantas vezes o meu esposo rezou esta palavra ao Senhor. E com aquele objeto em mãos, mas muito mais, aquele versículo em mãos, essa mulher vira para Deus e diz, Senhor, cumpre esta palavra agora na vida do meu marido, ele que tantas vezes confiou no Senhor. E de repente começou um rebuliço lá na sala de reavivamento. O morto voltou à vida. E os médicos que tinham escrito lá, é no prontuário, é isso o nome? O atestado de óbito dele ali, colocaram lá, hora da morte e a causa, morte súbita. O documento estava feito e agora como é que você faz? Se a pessoa que foi declarada morta voltou à vida, tiveram que abrir um parêntese na frente de morte súbita e escrever, abortada. Morte súbita, abortada, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa pela força da oração, é a morte quem tem que ceder lugar para Deus. Até a morte se dobra diante de Deus. Você acredita nisso? Esse homem carioca chamado Luiz Cláudio foi lá pessoalmente dar o seu testemunho. E ele levou uma cartinha na qual ele pôs o trecho de uma música que cantava assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
E aí ele colocou um trecho da palavra de Deus, para você ver que a palavra de Deus, ela pode ser estudada, ela pode ser aprofundada, ela pode ser interpretada, mas ela não pode ser usurpada, deformada e transformada apenas num objeto de referência, numa passagem romântica, numa frase motivacional. A palavra de Deus não é feita de frases motivacionais. A palavra de Deus é feita de verdade. A palavra de Deus é vida. E quando ela é proclamada na força do Espírito Santo e acreditada, ela faz aquilo que ela diz acontecer. E esse homem colocou lá uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo que diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Um dia essa palavra vai se cumprir na sua vida, de você que crê. Você vai voltar à vida depois da morte por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem acredita nisso de coração, diga: eu creio. Diga amém. E aplauda a palavra de Deus, que é viva e verdadeira. Muitos de nós, meus queridos, pedimos a Deus sinais. Se você quiser um sinal maior do que esse homem foi lá nos visitar. Eu não preciso de ver um homem que viveu a experiência que ele viveu, para eu acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de ressuscitar um defunto. Eu não preciso, mas que dá um gosto a gente ver um ex-defunto caminhando, isso dá. Dá uma alegria. E você saber que aquele no qual nós pusemos a nossa confiança é mais forte que a morte. Jesus é mais forte que a morte. Jesus é mais forte do que a perversão que alguém da sua família está vivendo. Jesus é mais forte do que a depressão que você está enfrentando. Jesus é mais forte do que as tristezas que tomaram conta do seu coração por causa das decepções que você tem passado. E não são esses males que vão vencer na sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo vai vencer, porque você é uma mulher de fé, e porque você é um homem de fé. E você veio aqui não para ouvir palestras, mas você veio aqui para fazer uma experiência de Deus. Foi ou não foi? Para se entregar aos cuidados de Nossa Senhora. Foi ou não foi? Para consagrar a sua vida e a daqueles que você ama. Sim ou não? Eu também. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E veja, nós dificultamos a nossa vida, porque nós queremos dar a Deus coisas que Ele não nos pediu. E nós nos negamos a dar a Ele o que Ele nos pediu. Nós temos que fazer como Nossa Senhora, gente. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus e o que Ele pede de nós. Nós sabemos que Nossa Senhora foi concebida sem pecado, que ela foi preservada do pecado original, e isso foi iniciativa e pura graça de Deus. Mas também nós sabemos que Nossa Senhora encontrou graça diante de Deus. O anjo diz: foi concebida por iniciativa de Deus, sem nenhum merecimento dela, mas pelo seu empenho, pela sua fidelidade, pela consagração de si mesma a Deus e pela sua vida de oração, Nossa Senhora encontrou graça diante de Deus. Qual foi a hora que o anjo apareceu para Nossa Senhora? O finalzinho da tarde? Ao meio-dia? Na hora da oração. Nossa Senhora rezava quando o anjo apareceu para ela. E muitas vezes o Senhor vai se manifestar para você, mas no seu momento de intimidade, de oração a Ele, consagrando a Ele aquele tempo e dando a Ele aquilo que Ele pediu de você. O que é que Deus tem pedido de nós? Que nós oremos. Porque toda transformação que nós precisamos viver virá por meio da oração. Por isso eu separei esses versículos aqui. Lucas capítulo 1, versículos do 26
até o 30, que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Enquanto o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Porque Nossa Senhora encontrou graça diante de Deus, a salvação entrou no mundo. Deus salvou o mundo, mas quis salvá-lo por meio de uma mulher. O que nos conta a palavra de Deus? Olha como Deus é justo. Se por uma mulher, que foi Eva, o pecado entrou no mundo, por uma mulher entra a salvação. Deus quis dar a salvação a este mundo, mas esse mundo não era digno de receber a salvação, de receber o Salvador. Aprove a Deus preparar uma pessoa digna para receber o seu filho. Nossa Senhora não é qualquer uma, gente. Nunca aceite discursos de pessoas que digam para você que Nossa Senhora era mais uma mulher, era qualquer uma. Nossa Senhora nunca foi qualquer uma, ela foi a escolhida de Deus, preparada por Deus, para ser a mãe do filho dele, do Salvador do mundo. Sim, houve a graça, foi preservada do pecado desde o início, mas também encontrou graça diante de Deus, e nós vamos encontrar graça diante do Senhor aos seus pés, em oração. Então, por isso eu repito para você, às vezes nós queremos dar a Deus o que Ele não nos pediu. Tem pessoas que fazem sacrifícios. Você já deve ter encontrado gente assim, que faz uns jejuns diferentes, não já? Uns jejuns estranhos, até esquisito. A pessoa chega no dia do jejum, ela fica insuportável. Ela não come, ela está fraca, ela está com dor de cabeça. Diz ela que é para Deus, mas a pessoa age igual o demônio, vira um diabo na vida das pessoas. Já viu gente assim? Porque está dando a Deus o que Deus não pediu, quando o que Ele pediu, ela ainda não deu. Não é que a gente não deva fazer jejum, devemos fazer o jejum. Não é que a gente não possa fazer sacrifícios, nós devemos fazer sacrifícios. Mas nós devemos primeiro dar a Deus o que Ele pede de nós. Ele pede de nós uma vida de oração. Não só momentos isolados de oração, mas que a nossa vida inteira se converta numa oração. Porque uma pessoa que ora em toda circunstância, tem Deus com ela o tempo todo. Me diga, existe algum momento da sua vida que você queira estar longe de Deus, afastado de Deus, privado da graça de Deus? Gente, nós não temos nenhum momento da nossa vida que nos é concedido estar afastado de Deus, porque isso sim é a brecha que Satanás espera para invadir a nossa vida. Se a graça de Deus te falta em algum momento, você será invadido pela força do inferno. Então nós não podemos nos conceder esse privilégio, esse capricho de em algum momento estarmos afastados de Deus, de jeito nenhum. Então às vezes nós queremos dar a Deus o que Ele nos pediu, mas nós resistimos em dar aquilo que Ele nos solicita. Deus nos deu a oração para que ela fosse o nosso sacrifício espiritual. Quem aqui ama a Jesus de verdade? Levanta a mão. Quem aqui já fez algum sacrifício para o Senhor? Diga. Nós já fizemos. Você já fez? Já fez uma abstinência? Já fez uma renúncia? Já abriu mão de algo que era importante para você por amor a Deus? Que bom, graças a Deus, isso nos une ao Senhor. Mas isso não substitui o sacrifício espiritual que nos foi concedido. A oração é o sacrifício espiritual que Deus nos conferiu. É isso que Ele quer de nós.
o sacrifício da oração que tudo consagra. Tudo na nossa vida se corrige quando a gente reza. Quem aqui tem o costume de rezar, levanta a mão. Você confirma o que eu estou te dizendo? De verdade? Não está respondendo só para fazer bonito, não, para quem está do seu lado, não, né? Tudo se corrige na nossa vida quando nós consagramos pela oração. O casamento que estava torto se endireita, o filho que se perdeu volta. A enfermidade se prostra diante de Deus. E se o Senhor não arranca aquela doença da nossa vida pela força da oração, Ele nos dá a graça de sermos mais fortes do que a enfermidade. E a gente convive com a enfermidade sem perder a alegria, é ou não é? Porque a oração pode isso. É o sacrifício espiritual que tudo consagra. Nós adoramos e agradamos a Deus quando nós oferecemos a Deus o sacrifício espiritual da oração. Então, se a nossa oração for sincera, como foi a de Nossa Senhora, se a nossa oração for verdadeira, se a nossa oração for cheia de amor, se nós nos esforçarmos, juntamente com a oração, nós nos esforçarmos para fazer o bem, louvando e agradecendo a Deus, essa oração vai nos alcançar de Deus tudo o que nós pedimos, tudo, não tem exceção. Diga, se eu orar com um coração sincero, se a minha oração for verdadeira, cheia de amor, e eu me empenhar em fazer o bem, a minha oração vai alcançar de Deus todas as coisas. Eu vou alcançar o que eu preciso. Diga, eu vou, pela graça de Deus, alcançar a salvação da minha família. Então dá um toquezinho no seu colega aí e diga, você precisa rezar. E se você não estava rezando, precisa voltar a rezar. Oração não é coisa de gente fraca. Oração não é coisa de criança. Oração não é coisa de mulher. Oração é coisa de quem descobriu a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Oração é coisa de quem quer o céu. Oração é coisa de quem não está conformado com esse mundo e sabe que os seus dias aqui estão contados. Oração é coisa de gente de Deus. Tem gente de Deus nesse auditório? A oração é a respiração da sua vida, meu amigo. Que te falte o oxigênio, mas que não te falte a vida de oração. Nós precisamos ter fé de que o Senhor cumprirá essa palavra na nossa vida. Olha, a Bíblia, gente, ela não foi feita para a gente carregar debaixo do braço, enfeitar a nossa casa, estar aberto numa página empoeirada e amarelada. Não, a Bíblia ela nos foi dada para que nós possamos ver o que Deus fez com aqueles que vieram antes de nós, está fazendo com os do nosso tempo e fará conosco. A Bíblia está cheia de testemunhos do poder eficaz da oração. O que você vai encontrar na palavra de Deus a respeito da oração? Por meio dela, homens e mulheres foram libertos e protegidos do fogo. Você se lembra daquela passagem do Sidraque, do Mesaque e Abdênego? Dos 3 jovens na fornalha? E não foi só ali. Há muitos testemunhos de cristãos que, para renunciar a Jesus Cristo, foram torturados com o fogo e o fogo não lhes podia fazer mal. Olha, nós visitamos agora, antes de vir para cá, a Itália. E pelos lugares que nós passamos, nós fomos escutando testemunhos de lugares onde os cristãos eram entregados às feras. E que os animais ferozes se recusavam a devorá-los. Já ouviu falar de São Genaro? Daquele milagre do sangue, que todo ano no aniversário da morte de São Genaro, o sangue que está sólido, ele fica quente e se liquefaz. Nós tivemos a oportunidade de visitar aquela igreja.
E o guia que dizia para mim assim, contou para nós, olha, eu não sou um católico praticante, eu não estou assim muito dentro da igreja. Mas quando esse homem falava de San Genaro, o olho dele brilhava. E ele disse, tentaram matá-lo, entregando aos leões. Mas os leões vieram se assentar junto dele, incapazes de se lançar contra aquele que Deus protegia pela força da oração. A oração protegia as pessoas de animais ferozes. Pela oração, pessoas foram protegidas e preservadas da fome, de catástrofes. E tudo isso aconteceu antes que a oração recebesse de Jesus toda a sua força. Gente, a oração já realizava essas coisas que eu estou falando para você antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir a este mundo. Então imagine você agora que o poder que tem a oração feita em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, é pouca coisa? Eu vi o Padre Léo ser lembrado aqui. Quem conheceu o Padre Léo? A primeira vez que eu encontrei o Padre Léo foi em Brasília. Ele foi pregar um dos Vem Louvar. Eu achei muito interessante aquele homem, eu nunca tinha visto, era o início da minha conversão. Ele, ao mesmo tempo que era bravo, ele era muito engraçado. E ele estava assim, acho que tinha acabado de acontecer. Alguém foi chamar o Padre Léo para rezar por uma mulher que estava endemoniada. E ele disse que quando ele chegou lá, o demônio olhou para ele e disse, pode rezar. Reza, que nós não vamos sair. Porque você é um e nós somos muitos. Quem conheceu o Padre Léo, pelo menos o viu alguma vez, levanta a mão. Na televisão, onde... O Padre Léo contou que disse o seguinte para aquele espírito que estava na mulher. Ele disse, vocês são muitos? Então sai, vai lá no inferno e busca o resto. E volta. E vocês vão ver se no nome de um só eu não expulso vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sai dela. E disse que a mulher ficou liberta na mesma hora. Porque não é em nosso nome. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas orar em nome de Jesus não significa você, toda vez que for dizer uma frase, dizer em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Tem muita gente que faz isso. Em nome de Jesus eu te ordeno. Em nome de Jesus não vai acontecer. Isso não é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar com o coração de Jesus. É orar na amizade de Jesus. É orar na autoridade de nosso Senhor. Eu fui militar durante um tempo. E no tempo que eu fui militar, eu tinha a autoridade que era própria da minha vida militar. Eu usava uma farda linda, que eu amava. Doeu o dia que eu fui devolver. Eu só devolvi porque era por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente estava falando de sacrifícios, eu também fiz os meus. Gente, o dia que eu fui entregar o meu espadinho, dourado, bonito, aquele cabo todo trabalhado, aquele cinto maravilhoso, era uma calça azul, com uma fita de cetim preta do lado, uma túnica branca, com botões dourados, principesca, coisa maravilhosa, aquele cap, as luvas, dobrar tudo aquilo e entregar aquilo. Estava entregando a minha história, estava entregando a minha vida, estava entregando o meu passado. Que coisa maravilhosa foi fazer aquela entrega, mas ao mesmo tempo sofrida, porque você está dando algo que é muito importante para você. Quando eu entreguei, eu perdi as prerrogativas dos militares. Aquela autoridade que eu tinha, não possuía mais. Então, como eu era um cadete, os postos eram recruta, soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, e depois vinha eu com o meu posto. Acima daquilo que eu era, vinha aspirante e depois tenente, os oficiais. Então era uma escala hierárquica já bastante avançada. Então, quando você passava perto de uma pessoa que era um subalterno, mesmo que aquele homem tivesse idade para ser o seu avô, ele tinha que fazer uma continência para você,
tinha que se apresentar e um homem com o dobro da sua idade, quase o triplo, virava para você e te chamava de Senhor. O dia que eu tirei aquela farda, tudo isso acabou. E mesmo que eu ponha a farda, eu vou estar usurpando uma realidade que não é minha. Eu não posso mais colocar a farda. Inclusive, se eu pegar uma farda dessa e sair desfilando com ela por aí, eu posso até ser preso, porque eu estou usurpando algo que não é próprio mais da minha realidade. Eu não desfruto mais dessa autoridade. Entende que não é a farda que faz o militar? Sim. Não é trazer o nome de Jesus na boca que faz a sua oração ser em nome de Jesus, não. É um coração conformado ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer de outra forma. A sua autoridade de oração em nome de Jesus vem da sua amizade com Ele pela sua frequência de oração. Bata no seu peito e diga: eu preciso ser uma pessoa frequente na oração. O que você acha que interessa mais para Deus? Essa é uma pergunta. Que você tenha momentos prolongados de oração, dias de oração, retiros de oração de vez em quando, ou meia horinha, ou vamos diminuir, 15 minutinhos de oração, só que todo dia. Responde? Uma oração profunda, demorada, alargada, mas de vez em quando. Ou uma oração curtinha, reduzida, compacta, mas todo dia. Qual é? Exatamente. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você prefere que o seu filho, ele te visite e fique com você 10 dias e depois ele volta daqui a 3, 4 anos? Ou que ele passe 10 minutinhos todos os dias para te dar um oi e te dar um beijinho? Faz igual com Jesus. Essa convivência, gente, nos dá autoridade. Vou perguntar de novo. Quem aqui é casado? Casado ou já foi casado? Dá um tchauzinho assim. Em algum momento da sua vida, alguém chegou para você e disse assim: nossa, você e o seu marido se parecem. Você e a sua esposa se parecem. Mesmo que você tenha ficado ofendido, falaram? Quem já viveu essa experiência, levanta a mão. Tem gente que fala até assim: vocês são irmãos. Como? Gente, vem cá, meu amor, fica aqui do meu ladinho, só para o povo te ver. Eu e a Rosemarie, nós somos parecidos? Não, ela é muito mais bonita do que eu. Eu e a Rosemarie, nós não somos parecidos, nós somos iguais. Porque a nossa comunhão nos igualou. O nosso matrimônio nos fez um só. O nosso matrimônio nos fez um só. Nós somos muito diferentes, vindo de famílias diferentes, com hábitos diferentes, temperamentos diferentes. Só o fato dela ser mulher e eu ser homem, isso já é um abismo, naturalmente falando, gente. Só que a amizade, a convivência, a comunhão vai tornando a gente parecido, vai ou não vai? Se isso acontece entre marido e mulher, imagine o que acontece entre você e Jesus. Quando você é uma pessoa, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, olha nos meus olhos. Quando você é uma pessoa de oração e o demônio se aproxima de você, ele não vê você, ele vê Jesus. O diabo precisa ver Jesus em você. Mas não só ele. A sua esposa precisa ver Jesus em você. Os seus filhos precisam ver Jesus em você. A gente quer pregar a palavra de Deus dentro de casa com palavras simplesmente, mas as pessoas da nossa casa não estão olhando as nossas palavras, elas estão olhando as nossas atitudes. Você que quer tanto que a sua família se aproxime de Deus, mal sabe você o que eles observam. Sabe o que eles observam? Se você reza. Porque uma pessoa que não tem fé de verdade não reza. Mas uma pessoa que de verdade confia em Deus,
chova ou faça sol, ela esteja nos melhores momentos da sua vida ou passando pelos mais terríveis sofrimentos, ela é uma pessoa que se dedica ao seu momento de oração. Imagine o poder que tem agora esta oração feita em nome de Jesus. Então veja, mesmo que hajam circunstâncias em que a oração não faça mais, como no passado nós vimos a palavra de Deus testemunhar, mesmo que hajam momentos em que a oração não faça mais cair chuva sobre a terra seca, ainda que a oração não faça cair chuvas sobre este ou aquele incêndio, ou detenha a fúria de uma fera, ou não faça aparecer comida milagrosamente sobre uma mesa, ou não impeça que um sofrimento aconteça, essa oração feita em nome de Jesus, ainda que não percorra o cumprimento desses detalhes que eu acabei de citar, ela sempre vem nos socorrer, jamais será desamparado aquele que recorre a vós. Essa palavra diz respeito a Nossa Senhora, mas ela diz respeito sobretudo a Deus. Jamais será desamparado quem recorre a vós. Nós podemos sim dizer esta palavra sobre Nossa Senhora, porque ela não desampara quem recorre a nós, mas essa palavra é também uma palavra para ela, porque Deus nunca a desamparou. Nosso Senhor desamparou a Virgem Maria em algum momento? De jeito nenhum. A palavra de Deus sempre socorre aquele que está enfrentando um momento de dor. Lhe fortalece com a paciência. A oração aumenta o poder da graça naqueles que sofrem sem desanimar. Olha, se você estava se sentindo abatido, ferido, tendencioso a desanimar, eu gostaria de lhe dizer em nome de Jesus, pela força da oração você vai se animar outra vez, você vai se levantar, você vai se restabelecer. Feliz de você que veio para essa peregrinação doente e enfraquecido, porque em nome de nosso Senhor Jesus Cristo você já está sendo levantado. Você crê de verdade? A graça de Deus aumenta a sua força, aumenta o seu poder naquelas pessoas que sofrem, mas sofrem sem abandonar a Deus. O que você não pode abandonar o Senhor. Não desanime da sua fé, não desanime de Deus. Pelo contrário, renove nele a sua fé. Renove a sua coragem, renove o seu ânimo no Senhor. Mas além disso, a oração ela nos abre os olhos para que a gente possa ver a recompensa que nos espera depois de tantas lutas. Quem aqui tem lutado? Levanta a mão. Lutado pelos seus queridos. Quem veio pedir pela sua família? Quem está travando duras batalhas pela saúde também? Levanta a mão. Quem veio aqui rezar e pedir a Deus pela sua salvação, pedir a Deus o céu? Olha só. A oração ela vai mostrar a você a recompensa que te espera. Porque nenhum desses seus esforços vai ser em vão. Um dia, isso eu quero dizer especialmente para você que tem tentado e tentado e tentado, sem ver resultados. Isso eu quero dizer para você que vem rezando, rezando, rezando e pedindo a Deus, e até agora você não viu aquilo que você pediu se cumprir na sua vida. E quero inclusive dizer a você, que tem rezado e não sabe mais o que fazer, e quando ouve alguém falando sobre oração, igual eu estou falando para você, você até se estressa e diz, mas eu já rezei, todas essas coisas eu fiz. Você fez? Se você já tentou tudo que você podia e não sabe mais o que fazer, ainda te resta um recurso. Sabe qual é? Rezar. E se já rezou, rezar ainda mais, com mais dedicação e com mais fervor, porque um dia, se você não desanimar, Deus vai dar o que você pediu, multiplicado pelas inúmeras vezes que você suplicou sem ter resposta. Então você não vai receber só o que você pediu, você vai receber o que você pediu vezes
Aquelas vezes que você tentou e suplicou, sem ver nenhuma resposta diante dos seus olhos. Você tem ideia do tamanho do que vai ser essa graça? Você tem ideia? Pergunte ao seu amigo aí, você tem ideia da graça que espera por você? Diga a ele, você precisa reanimar-se na oração. Ser íntimo do Senhor. Gente, olha, se houve no passado situações em que a oração fazia vir pragas, derrotava exércitos, impedia a chuva de cair, como a gente via lá o Elias rezando, né? Agora, a oração autêntica, feita no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ela afasta a ira de Deus. O que é essa ira de Deus? A ira de Deus é abandonar o pecador ao próprio pecado. Tem gente que acha que a ira de Deus é Deus se voltar contra nós e querer se vingar de nós. Que chance tem você contra Deus? Se Deus em algum momento se pusesse contra você, meu amigo, você não existia mais, nem pó de você sobrava. Olha, para você não existir, bastaria Deus te esquecer. Você só existe nesse auditório e nos acompanhando agora pela televisão, pela internet. Você só existe agora porque Deus não se esquece de você. É o pensamento de Deus ao seu respeito que te mantém existindo. Então o que é essa ira de Deus? É quando depois da gente continuar dando cabeçada e teimando, insistindo em fazer errado, Deus diz assim, então vai, faz o que você quer e veja o que acontece. Tem muita coisa dura, triste que a gente está enfrentando, que foi fruto disso, da nossa desobediência. A gente teimou tanto que Deus disse, você é livre, filho. Eu quero tanto que você faça diferente, eu quero tanto que você seja feliz, mas já que você acha que a sua felicidade é se arrastar por esse caminho, vai, faz o que você quer. Isso é a ira de Deus. E a oração afasta a ira de Deus. Se você percebe que você perdeu as forças de voltar para o Senhor, porque Ele deixou você seguir o seu caminho estúpido, vazio e pecaminoso, hoje eu quero te dizer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus colocou a seu favor um recurso infalível. Se você começar a orar, hoje, neste santo lugar, tudo na sua vida vai se curar. Tudo na sua vida vai se corrigir. E você experimentará de novo a graça de Deus. Então, a oração autêntica, ela intercede em favor dos inimigos. Ela pede a Deus pelos perseguidores. Não é? Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi uma vez a minha avó dizer assim, que se a gente rezasse o creio em Deus Pai 13 vezes nas costas de uma pessoa, ela caía morta. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, gente, que eu tinha até receio de rezar o creio. Até que eu comecei a encontrar umas pessoas que me faziam muita raiva. Eu testei. Não funciona. Ficava atrás da pessoa rezando, creio em Deus Pai, creio em Deus Pai, creio em Deus... Não morre. Quero até que isso seja uma libertação para você que rezou por uma pessoa pedindo que ela morresse, e a pessoa morreu. Não foi a sua oração que matou a pessoa. Tem gente que carrega esse trauma. Márcio, eu já confessei, eu tenho uma angústia, porque eu rezei para o meu marido morrer e ele morreu. Eu matei o meu marido com a oração. Eu matei a minha mãe idosa com a oração. Eu matei o meu pai com a oração. Não, não matou. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa oração só serve para fazer o bem. Um dia, 2 deles tentaram entrar numa cidade para evangelizar. Tiago e João, eles foram barrados. Eles ficaram furiosos, esperaram Jesus chegar. Quando Jesus chegou, os 2 estavam emburrados na entrada da cidade. Foram lá e disseram, Jesus, eles não deixaram a gente entrar.
Jesus olhando para ele disse assim, e nós estávamos aqui esperando o Senhor, para o Senhor nos autorizar, que nós vamos clamar fogo do céu para queimar todo mundo que está lá dentro. E Jesus disse para ele, de jeito nenhum. Eu não vim para perder ninguém. Eu vim para salvar a todos. Vocês não sabem de que espírito vocês são animados? A nossa oração, gente, ela não serve para fazer o mal. Uma religião que a oração serve para fazer o mal não pode ser levada a sério. Você precisa fugir dela. Nessa religião aqui você tem a possibilidade de escolher o lado de cá ou o lado de lá, o lado da luz ou o lado das trevas. É você quem escolhe. Ela tem essas duas opções. Não pode ser de Deus uma coisa que faça isso. A nossa oração não serve para fazer o mal, mas quando se trata de fazer o bem, não tem nada que a oração não possa. Pela oração você pode obter todos os bens, sabia? 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 E pela oração você pode obter a libertação de todos os males. Muitos que estão aqui vieram de Lourdes. Quem foi a Lourdes? Levanta a mão. Que lugar maravilhoso, não é? Que lugar especial, que graça. Gente, que graça existe naquele lugar. Inclusive, quero dizer a você que é português, portuguesa, que veio para fazer esse congresso mariano conosco, se prepare, para que numa oportunidade você possa visitar Lourdes. É diferente, gente. Tem algo de especial lá, como tem algo de especial aqui em Fátima. E quantas pessoas foram curadas por Deus naquele santuário de Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu também. E aqui em Fátima, eu morei 2 anos nessa cidade. E quantas pessoas que eu vi vindo turistar aqui. Chegaram a Fátima sem sequer saber o que estavam fazendo. Caíram de paraquedas aqui. Mas ao ingressar no santuário, ingressar naquele pátio, o coração da pessoa se despedaçou. E ela caiu em prantos, tomada de uma profunda compunção. A graça da oração é poderosa para nos libertar de todas as cadeias, inclusive de um coração preso e amarrado no pecado. Pela oração você obtém a libertação dos seus vícios, a libertação das suas enfermidades. A oração pode tudo enquanto busca o bem. Então, se pela oração o céu já derramou fogo, porque nós nos espantaríamos se também ao orar do céu viesse água? Então, pela oração a chuva cai? Sim, pela oração o fogo desceu do céu. Pentecostes aconteceu pela força da oração. Pela oração um morto pode sair do seu sepulcro. Foi o que Jesus nos mostrou com Lázaro. Só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Repita comigo, por favor. Só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Diga para o seu irmão, só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Diga para o que está do outro lado, só a oração consegue de Deus tudo o que pede. Somente a oração fervorosa, somente a oração confiante pode antecipar o socorro de Deus. Eu quero já ir concluindo, contando para você um testemunho. O meu pai ficou gravemente doente. Meu pai, ele teve uma leucemia que se uniu a uma infecção e se tornou galopante. Nós estávamos em plena pandemia. Então, eu precisava visitar o meu pai, mas eu não podia, sob o risco de levar a Covid para ele. Chegou uma altura que Deus colocou no meu coração que eu precisava visitar o meu pai. Porque se ele morresse, eu distante, a minha família, que já tinha dificuldade, em grande parte, de entender a minha consagração a Deus, porque eu sou consagrado a Deus dentro da Canção Nova, desde os meus 18 anos de idade. Eu tenho 50. Tem 32 anos que eu dedico a minha vida ao serviço da evangelização. E as nossas famílias, às vezes, não entendem. E em momentos de fragilidade, essas acusações sempre voltam.
Cadê ele nessa hora? O pai está morrendo. Por que ele não vem? Não vou para não matar. Que eu levo Covid. Se você não vai, o pai morreu e você não ligou. Se você vai e leva Covid, você matou o pai, porque não devia ter ido nessa... Não é assim que funciona? Nessa época delicada, difícil, e aí você foi irresponsável, você foi. E eu percebi que se eu não fosse, eu ia ser acusado de não ter visitado meu pai em tempos de enfermidade. No outro dia, quando eu acordo, a Rose vira para mim e diz assim: você precisa visitar seu pai. Foi a confirmação do que Deus pôs no meu coração na noite anterior. Um amigo meu tinha me convidado para ir pregar ali para a região do Goiás. Eu precisava visitar o meu pai numa condição de quase morte. Não podia ser sozinho, tinha que ir com a Rose, tinha que ir com os meninos. Era muito caro eu suportar todas essas despesas de última hora sozinho. Perguntei para ele se estava de pé um convite que ele tinha feito para a gente ir como família, para poder pregar um encontro, e ele disse para mim que sim. E eu fui. Mas eu primeiro precisava pregar o encontro. Depois eu ia visitar meu pai. Era a última oração do encontro. Já estava terminando. Mas em vez de ser aquela oração de louvor, de agradecimento pelo encontro que tinha sido tão bom, Deus foi puxando numa oração de libertação, de uma oração de combate espiritual. Foi maravilhosa, mas normalmente não é assim que a gente termina o encontro. Quando eu entreguei o microfone, me veio ao coração que eu me preparasse, porque eu ia receber uma notícia que não ia ser fácil. Toca o telefone, eu atendo, minha irmã disse para mim assim: mano, onde é que você está? Eu falei: estou chegando, daqui a 4 horas eu estou aí em Brasília. Ela disse: mano, não vai dar mais. Acabei de ser expulsa da UTI, papai que já não falava, já não reconhecia ninguém, já não reagia, papai teve um infarto. E os médicos estão lá com ele agora, lutando com ele, mas o médico já me tirou dizendo que diante do quadro de debilidade que ele já vinha, ele não vai sobreviver a esse infarto. Eles estão lá, mano. Gente, que dor. Mas a gente tem um remédio para a nossa dor que se chama esperança em Deus. Naquela hora eu fiz 2 pedidos. Um foi para minha irmã. Eu disse assim: mana, faz um favor para mim. Se o médico puser a cara para fora da UTI, pega ele pela gola e diz para ele: meu irmão está chegando. O senhor precisa manter o papai vivo até de noite, que ele já está chegando. Você faz isso por mim? Eu disse: mano, ele não vai sair de lá, mas se ele sair eu faço. Desliguei o telefone e fiz a seguinte oração. Eu disse: Nossa Senhora, eu estou aqui servindo o seu filho. E a senhora sabe que eu preciso encontrar o meu pai vivo. Eu não estou pedindo que ele não morra. Se essa for a vontade de Deus, chegou a hora dele, que seja feita a vontade de Deus. Mas 1 minuto para a senhora não vai fazer a menor diferença. E quando a senhora encontrou Jesus e não tinha chegado a hora dele, a senhora pediu e ele antecipou a hora. Se a senhora pode antecipar, a senhora também pode atrasar. E todo mundo fala que a senhora é a porta do céu. Então, se hoje é o dia do meu pai morrer, fecha a porta. Gente, quando a gente está dolorido, a nossa oração é atrevida, não é? Fiz a minha oração, fui dizendo: vamos, mal coloquei alguma coisa na boca, estamos indo na estrada para Brasília, toco o telefone, a minha irmã, meu coração vai lá na garganta. Falei: o que foi? Ela falou: mano, eu estou ligando para você porque a gente não está sossegado, aconteceu um negócio aqui muito esquisito. Falei: o que foi? Olha, primeiro quero dizer para você que parece que você viu um negócio, o médico pôs a cabeça para fora, eu puxei ele e pedi para ele para manter o pai vivo. O médico chorou, porque ele perdeu o pai há poucas semanas e tudo o que ele queria era que alguém segurasse o pai dele em vida para que ele pudesse se despedir. Ele disse que ele ia dar o sangue para que o papai ficasse vivo. E ele conseguiu estabilizar o papai. Estou aqui no quarto agora com o papai. Só que tem uma coisa muito estranha, mano. Porque o papai, ele não se movia mais assim, não sentava. Papai não falava, papai não reconhecia ninguém. Papai está com uma sonda enfiada na garganta. E do nada, o papai sentou na cama e disse: Nossa Senhora fechou a porta. E deitou de novo.
Aí ela disse assim, e a gente perdeu o sossego, porque nós estamos aqui discutindo se o papai vai entrar no céu ou não. O papai perdeu o céu, mano. Enquanto ele chorava do lado de lá, eu ria do lado de cá. Porque são coisas que fazem a gente rir de alegria, de emoção. Gente, Nossa Senhora fechou a porta, meu pai ia morrer. E Nossa Senhora reteve o meu pai para que eu pudesse encontrá-lo. Quando eu cheguei, eu te conto isso para que você entenda que a vida vivida na fé não é por merecimento nosso, mas por graça de Deus é uma vida completamente diferente da quem vive sem fé. Quando eu cheguei no hospital, tinha algumas pessoas lá embaixo me esperando para me dizer o seguinte: não adianta, você chegou tarde, ele já não fala mais, ele já não reconhece ninguém. Você não vai poder falar com ele, ele não vai te ouvir. Eu escutei tudo aquilo. Entrou por aqui e saiu por aqui. Naquele hospital Santa Marta de Taguatingaçu, nunca foi tão difícil para mim ser uma pessoa conhecida, porque eles assistem o Sorrindo para a Vida no hospital. Cada lugar que eu passava, alguém me parava, eu queria chegar no meu pai, eu não conseguia. Então era alguém que pedia oração, era alguém que contava um testemunho, eu ouvia. Eu esperava, mas dentro do meu coração sangrava de vontade de eu ir ver meu pai. Quando eu cheguei lá, o papai estava numa situação pior do que eles tinham me contado. Eu não estava preparado para ver aquilo. Ele estava todo amarrado em faixas. Ele estava com um duto na garganta. Meu pai parecia um morto. Mas eu me aproximei, coloquei a mão no peito dele e disse: benção, pai. Meu pai abriu os olhos e disse: Deus te abençoe, meu filho. Aí olhou em volta e disse: a Rose veio? Eu falei: veio. Cadê? Eu falei: não pode, é um só de cada vez. Os meninos vieram? Vieram. Meu pai conversou comigo. Meu pai cantou com um tubo na garganta. Meu pai batucou na cama, como ele gostava de fazer. Eu marcava 3 minutos de conversa, esperava 1 hora para ele dormir, descansar. Acordava ele de novo, conversava mais 3 minutinhos, que era o que ele aguentava. Cheguei em casa, contei. Eu falei: não, que eu conversei com... Mentira, não conversou com o papai. Então eu filmei. E quando eu mandei o filme, o negócio criou um rebuliço. O papai está escolhendo com quem que ele fala. Não vamos mais visitar. Que ele escolhe um, outros não. A vida na graça nos propicia experiências que são inexplicáveis aos olhos humanos. Não faça com você a maldade de você se privar da oração. Não só você merece, você precisa. E hoje, nesse dia que se chama hoje, a experiência que você vai viver aqui em Fátima vai mudar os rumos da sua vida. Você nunca vai esquecer esse dia de hoje. Nunca vai. Eu retomo para encerrar aquilo que eu tinha dito para você. Que eu tinha falado sobre não conseguir o mal pela oração. Tiago e João perguntam a Jesus: quer que nós clamemos fogo? E Jesus os repreendeu dizendo: não sabeis de que espírito sois animados? Jesus não quis que a oração servisse para fazer mal algum. Ele quis que todo o seu poder servisse apenas para o bem. Por que vai ser tão importante você fazer essa consagração a Nossa Senhora nesse dia de hoje? Porque a oração, ela tira do caminho da morte as almas dos falecidos. Seu pai morreu? Levanta a mão, quem perdeu o pai. Ótimo. Baixa a mão. Quem perdeu a mãe? Levanta a mão. Quem perdeu um filho? Levanta a mão. Quem perdeu a esposa ou o marido? Levanta a mão. A oração que você vai fazer hoje, ela vai servir para desviá-lo do caminho das trevas, se ele tiver pegado essa ladeira abaixo. A oração, ela tira do caminho da morte a alma do falecido. Você sabia disso? Por isso que nós católicos oramos pelos nossos falecidos, porque a nossa oração os alcança. A oração liberta
os possessos. Se você desconfia que tem alguém que você conhece que está tomado pelo poder maligno, pela força, o diabo não tem poder, ele tem força, poder só Deus tem. Se você acredita que alguém está tomado por uma força diabólica, hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua oração, o poder de Deus vai dobrar essa força. E essa pessoa há de ser libertada. Talvez você diga assim, mas Márcia, às vezes a gente reza e a gente não vê os frutos. Um dia levaram o Padre Pio para rezar por uma mulher que estava possuída. Não. Um dia levaram uma mulher possuída, lá no Padre Pio, vivo. Ele estava vivo para ele rezar por ela. Padre Pio fez a oração pela mulher que estava possessa. E do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu do convento dele. Entrou no carro fazendo festa. Venci o Padre Pio. Venci o Padre Pio. Venci o Padre Pio. Venci. Deus cortou na raiz o mal. Só precisou de tempo para secar. Vamos cortar o mal pela raiz no poder da oração? Está disposto a esperar tempo suficiente para ver secar? A oração tem o poder de abrir as portas das prisões. Ela desamarra os oprimidos. Ela tem o poder de perdoar os pecados. A oração afasta as tentações, a oração faz parar as perseguições, ela fortalece e levanta os desanimados, ela levanta os abatidos, ela protege os que precisam pegar a estrada e leva essas pessoas seguras até o seu destino. E quantos testemunhos eu poderia contar para você agora? Mas todos esses já foram suficientes. Quero convidar você a ficar de pé. E até pegar essa folhinha aqui, ó. Nós não vamos fazer essa leitura agora não. Mas eu quero que você a pegue e ponha sobre o seu peito. Abrace, tome posse dessas palavras que estão aí. Não deixe que outros digam por você. Não ponha a sua assinatura em algo que você não concorda. Leia cada linha que está aqui. E se tiver alguma que você não concorde, risque. E se você achar que precisa, até acrescente alguma coisa. Mas só assine se você disser: o que está aqui me representa. Cada palavra que está aqui é o que eu quero dizer a Nossa Senhora e a Deus por meio de Nossa Senhora. Anote aqui, no decorrer do dia de hoje, o nome daquelas pessoas que Deus te lembrar. Não deixe para fazer isso só na hora da missa. Na hora da missa, essas palavras já tem que estar dentro da sua alma. Então eu digo a você, mesmo que você seja agitado, muito ativo e falante, e você está animado com a viagem, você gosta dos seus amigos, tire pelo menos uns 15 minutinhos, para você ir para um lugar reservado, ficar só você, Jesus e Nossa Senhora. Reze. E depois na missa, na hora de fazer esse ato de consagração, faça com toda a força das suas palavras e da sua alma. O sacerdote vai pegar esse seu papel, o padre que vai levar, e ele irá à frente, mas você vai atrás. E quando chegar lá na capelinha e for entregue aos pés de Nossa Senhora, você em silêncio vai dizer: eu confio a ti, minha mãe, todos esses que aí estão, eu os consagro para sempre e não vou tomá-los de volta. Cumpre a vontade de Deus na vida deles. E me ajuda, mãe, a orar como eu não consigo. Então, abraçado com esse papel, diga: é isso, Nossa Senhora, é o que eu já desejo fazer, é o que eu quero viver, é o que esse encontro precisa ser para mim. Eu vim aqui ao altar do mundo para colocar aos teus pés, ó Virgem Maria, as minhas alegrias e as minhas tristezas, as minhas vitórias e as minhas derrotas, aquilo que eu consegui, mas aquilo que há tanto tempo eu tenho tentado e não tenho visto resultados. Eu sei, ó Mãe querida, que tu és a onipotência suplicante e que a Senhora jamais desampara os que recorrem a vós. Hoje, Mãe, sou eu quem a vós recorro. Atende-me, ó Virgem Maria. A Senhora sabe, por graça de Deus, tudo que se passa na minha vida. Tem compaixão de mim e intercede por mim a Jesus.
transforma a minha água em vinho e muda a natureza de tudo que eu estou vivendo na minha casa, na minha família e com os meus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.